Olá, bem-vindos a mais uma CIPcast. Tudo bem, Cezinha? Tudo jóia, Aninha. Hoje temos uma convidada muito especial. Eu, particularmente, gosto demais dela, que ela é uma querida que eu conheço há muitos anos. Rosana Grelli. Olá, tudo bem? Bem-vinda ao nosso CIPcast. É um prazer estar aqui com vocês. A nossa vencedora da categoria Indústria de 2025. E hoje é o nosso último programa. Você está finalizando com chave de ouro, coisa boa. Ô, Rô, como eu estava falando anteriormente, a gente estava falando antes do programa iniciar, hoje é uma conversa, hoje a gente quer saber, conhecer a Rosana, quem é a Rosana, como que começou toda a sua trajetória, qual é a sua história, como que você entrou na Metaltech. A Metaltech é uma empresa familiar, isso a gente já sabe, mas você contar tudo até os dias de hoje. Aí finalizamos falando um pouquinho sobre essa questão do prêmio ACIRP, da inscrição de vocês, que você vai falar um pouquinho depois, mas não é a primeira vez, né, que vocês se inscreveram, e a gente acompanhou toda essa evolução da Metaltech. Então vamos começar. Quem é a Rosana? Bom, a Rosana é atualmente empresária, né? Estou ali na empresa já faz uns 26, 27 anos. Foi uma trajetória bem, eu falo assim, de construção, né? Porque minha paixão era a área jurídica, sempre foi. Eu almejava até prestar concurso para delegado, era uma coisa que eu tinha em mente. Você é de Rio Preto. Sou você de Rio Preto, em Rio Preto, nasci. E você fez a faculdade aqui em Rio Fiz Preto, aqui. de advocacia. E Isso. tinha alguma referência, assim, na família de advogados? Ninguém. Isso é uma coisa sua que eu quero ser advogada. Até meu pai falava assim, poxa, não pode ser em área de engenharia, algo. Falava, não, minha paixão. Eu nem sei, assim, mas era uma paixão mesmo. Tá. Tanto que eu assistia, às vezes, até filmes, assim, de... CSI. E eu ficava doida, eu falava, não, é isso, parece que estava no sangue, né? Tá. E foi um percurso, assim, muito legal, porque eu comecei como estagiária na Açúcar Guarani, no meu primeiro ano da faculdade. Então, eu tive uma bagagem maravilhosa, né? E depois eu fui contratada, tinha um chefe, assim, que foi um mega professor na minha vida, e eu falava, bom, é isso, né? Aí... Depois mudou a diretoria, aí eu acabei saindo da Guarani. E ficou aquela questão, o que fazer agora? Né? Vou prestar concurso, o que eu faço? Aí a minha mãe muito pressionando, né? Poxa, a gente construiu uma empresa e tem tudo para né, ter um futuro aí brilhante, só que depende de vocês. E a minha irmã já trabalhava na empresa na época, eu relutei muito, porque meu pai era bem machista, bravo e tudo mais, e eu falava, gente, o que eu vou fazer lá? E aí, por uma pressão mesmo, sabe? Eu falei, vamos tentar. Falei para ela, vamos fazer o seguinte, eu vou tentar, se der certo, bem. Se não... Só que assim, eu não entrei na empresa como a dona da empresa, não. Foi assim, aos poucos, né? Comecei primeiro conhecendo o processo de faturamento, aí depois eu fui para um pouquinho para a área ali administrativa, aí eu fui para a área financeira, e da área financeira eu estou até hoje. Só que mudou, né? Antes eu não tinha tanta responsabilidade. E aí fazia o quê? Uns 3, 4 anos que eu estava na empresa, minha mãe faleceu. Então, aí eu falei, poxa, eu acho que era realmente para eu estar aqui. E tua mãe trabalhava. Então, trabalhava. Quem criou a empresa foi seu pai e sua mãe. Isso. Iniciaram em 1980, é isso? Isso. Teve um período antes que eles tinham uma outra empresa, aí conseguiram esse terreno no distrito e foram extremamente. Eu falo assim, meu pai era um empreendedor muito nato, assim, sabe? Ele era um cara que ele não tinha medo, ele ia atrás, ele... era muito batalhador mesmo, né? Ela era mais conservadora, eu acho que por isso permaneceu, né? Tantas coisas boas ali na empresa. Aí a minha irmã acabou saindo, ficou eu e meu cunhado, e a gente tá ali na administração até hoje. Meu pai fez 3 anos que ele faleceu, mas ele já estava há uns 5 anos mais ou menos afastado. Só que sempre, né, austero,
mulher, né? Como que isso representa, né? Dentro de uma... É um ambiente extremamente masculino, né? É metalúrgica, não tem como. Então, você tem que fazer por onde? Para ter respeito, para você conseguir se destacar e para que eles possam te ouvir de uma maneira, né, de entendimento. Porque muitas vezes eles olham e falam, poxa, imagina eu há anos atrás... Quem é essa menina? O que ela veio fazer aqui, né? Então, foi assim, aos poucos. Aí, quando eu percebi que eu tinha que ir mais para a área de gestão, eu falei, poxa, eu vou ter que estudar. Eu não sei sobre isso, né? Aí, eu fiz um MBA na FGV de gestão empresarial e foi, assim, um divisor mesmo de águas, né? Eu falei, poxa, eu tenho um mundo aí agora, né? E o que eu mais gosto? E a empresa, ela tinha processos nessa área de pessoas, né, problemas na parte de todo o projeto, andamento da empresa, muito com falhas, né, então eu falei, poxa, olha tanta coisa que eu tenho para trabalhar. E assim foi, aí eu fiz vários cursos também fora, né, pessoal da Segente, e foi isso assim, eu falo que eu fui batalhando para hoje ter o respeito que eu tenho, assim, né? E ver a empresa em outro patamar. Porque meu pai, ele já também estava meio cansado, né? E aí, meu cunhado também, muitas ideias nessa área que a gente está atuando aí, de chapa perfurada. Então, eu falo que a gente chegou onde estamos realmente com muita dedicação, muito trabalho. São vários desafios aí, né? Rô, eu queria entender uma coisinha antes, assim, né? Porque quando você foi prestar vestibular, a empresa já existia, certo? E você nunca teve essa vontade de trabalhar ou de fazer algo que tivesse a ver com a empresa da sua família? Não. Eu não me via trabalhando lá, sabe? Quando eu era bem mais novinha, a minha mãe levava. Aí eu ficava lá meio que... Aí um dia minha mãe me levou no escritório de contabilidade que presta serviço pra gente e falou, ó, quero que vocês ensinem para ela livro caixa, olha, isso é muitos anos atrás, né? E quero que ela aprenda aqui o básico, né? E eu era muito novinha, acho que eu, 14, 15 anos. Nossa, eu falava, meu Deus, o que isso tem a ver comigo? Nossa, por que eu vou aprender isso? Não quero isso pra minha vida. E eu me esforcei, né? Fiz o que ela pediu. Enfim, tudo que é conhecimento gera resultado sempre, né? Sim. Mas eu falava, mãe, não quero. Ela falava, gente, mas o que nós vamos fazer no futuro aí? Eu falei, não sei, né? Deixa eu buscar o meu caminho. E eu fui. E eu era muito apaixonada pela área jurídica, né? Só que quando eu saí da Ascor Guarani, eu tinha que pensar, vou montar um escritório? Será que vale a pena? Será que é isso? E ficou, tive convites para trabalhar, tive um convite para trabalhar na Cosan, que era uma coisa que na época meu filho estava com um problema de saúde, eu não pude aceitar essa proposta, não sei, né, hoje como seria tudo isso, mas eu via que eu já estava num patamar muito legal, né? Imagina receber uma proposta para trabalhar na Cosan. Então, eu acho que também tem os caminhos de Deus, eu acredito muito nisso também, né? Que eu acho que meio que ela estava visualizando que alguém tinha que estar ali, né? Então, foi por isso, assim, que teve essa virada. E sua irmã sempre foi? Quem que é mais velha? Minha irmã é mais velha. E ela foi desde o início, a empresa, ela trabalhou desde sempre. Bastante tempo. Aí depois meu pai montou até uma outra empresa. Ela trabalhava na outra e eu ficava na Metaltech. E aí ela estava bem desgastada já, né? E aí ela falou, eu não quero mais. Aí ela parou de trabalhar e eu acho que ela teve o ciclo dela, né? E fez muito bem na época, mas hoje ela não quer mais. Ela não quer trabalhar. Às vezes eu até falo, vem, volta, né? Vamos junto, mas não. E aí é o marido e agora tem os 2 filhos dela que estão lá na empresa. Então hoje na empresa, hoje tem você,
seu cunhado e seus dois sobrinhos. Os dois sobrinhos. Que administram, além de toda a equipe, eles estão no aprendizado ainda, né? Tem um chão aí, né? São novinhos, né? São mais novos e tem muita lenha ainda aí, né? Tem que... Porque eu falo, né? Hoje, não adianta você falar, eu estou preparado. Administrar uma empresa é muito difícil. Ainda muito mais difícil. nos dias atuais, né? Que as São informações mudam o muito. tempo todo também. Muito. Né? E os desafios do mercado, do poder público, enfim, tudo é complexo. Sim, Rosana, muito. o seu pai cuidava da produção e sua mãe da área de administração ou não? Isso, meu pai viajava muito, né? Ele não parava quase na empresa, e a administração ficava mais com ela. Ele era produção e vendas, então. Meu pai teve um período que ele fazia montagem de algodoeira. E ele era referência, assim, no Brasil, assim. Então ele ia prestar serviço fora. Isso, ele viajava, ele levava a equipe para trabalhar, porque teve esse período que a empresa era mais voltada para isso. É isso que eu ia te perguntar também, a gama de produtos mudou bastante. Mudou bastante. Aí depois de um bom tempo, ele foi para a Alemanha e trouxe uma mesa de passar roupa na época. Aí ele falou, eu vou desenvolver isso. Aí chamou um parceiro, e aí a gente é pioneiro no Brasil. Ah, é? Faz 24 anos que a gente começou a fabricar. Aquela tábua padrão lá, que legal. Fomos muitos anos aí, marca própria do Pão de Açúcar, Carrefour. Eu já tive várias tábuas da Metal Nossa. Então, você vê, ele era um cara muito assim à frente mesmo, né? É que a gente cresce vendo isso, nem imagina que Sim. E eu falo, a gente sofre hoje com o mercado chinês, né? Mas nós somos a pioneira na fabricação. Que legal. Rô, e aí então teu pai era inovador, era o que ficava buscando as coisas, né, diferentes, que ficava viajando, que ficava buscando novas ideias. E sua mãe, pé no chão, fazia a coisa acontecer. Controlava tudo, assim. Até ela falava, nossa, seu pai é muito doido, eu fico maluca aqui. Mas eu falo, tem que ter o contrabalanço, né? Senão não vai, né? E quando você veio por uma insistência, um pedido da sua mãe muito forte, que você deixou a sua vida, né, nessa questão jurídica, que era o seu sonho, a sua profissão, que você resolveu estar na empresa familiar, como é que foi isso para você? Assim, como é que teu cunhado já estava ou não? Já estava. Então, quando você entrou, seu cunhado já estava. fazia parte também. Sim. Mas assim, para mim foi muito desafiador. Imagina que a minha carreira estava ali, eu tive que guardar ela numa gavetinha. Você já era mãe, não? Nessa época já era mãe? Já era mãe. Tá. E assim, aprender do zero. Era um aprendizado do zero mesmo, né? Eu olhava para faturamento e falava, gente, mas eu nem gosto disso. Mas eu tinha que aprender. Então, eu falo assim, todos os empresários que são conhecidos, assim, eu sempre falo, quando você for dar oportunidade para o seu filho, coloca ele lá no primeiro degrauzinho. Não deixa entrando. Exatamente. Porque você só conhece a empresa quando você passa por todos os setores. E querendo ou não, essa juventude de hoje, eles estão vindo com uma ideia de que eu sei tudo, eu sou o máximo, eles estão muito diferentes. Na minha época, não, a gente tinha um respeito maior, assim, né? E quando a gente entendia o nosso lugar, né? Isso. Eles não. Eu vejo hoje com os meus sobrinhos, tem um lá que ele se acha o máximo, assim, sabe? Tipo, eu sei tudo. Eu falo, calma, vai ralar, vai aprender. Então, passou por etapas da fábrica e tudo ali, para chegar, né, lá na frente e falar, poxa, hoje eu tenho a empresa na mão, eu sei o que cada setor faz. Eu acho isso super importante. Porque tem empresários que já deixam o filho tomar conta e aí lá na frente a empresa vai sofrer, né? Sim. Eu acho que é muito, muito ruim isso, tanto para a equipe que está ali com você, como para a pessoa, porque ela não entende nada. E às vezes vai querer implantar um negócio, né? É muito ruim isso. Então eu acho que para mim foi um crescimento assim, pessoal, profissional, foi muito gostoso aprender várias coisas, então eu tive muita humildade, porque eu tinha pessoas que estavam lá há mais tempo,
E eu tive que aceitar isso. Eu não era a filha do dono, eu era uma funcionária, né? Então, esses desafios, tem pessoas que não falar, eu não vou aceitar isso. Não. E assim, levando cascada do meu pai também, viu? Porque ele pegava bastante no pé. Então, eu falo, a empresa familiar tem esses, né? Porque às vezes você leva para casa o problema, né? Então, você tem que ter uma cabeça muito boa para passar por essas etapas aí. E no seu caso, né, também essa questão de deixar a profissão de lado, de assumir a empresa da família, de ter um cunhado, né, que também não, que assim, sua irmã estava saindo, daí o seu cunhado, daí sua mãe falece, e em seguida, né, e assim, eu acho que é tudo pesado, né, assim, ter que dar conta de tudo isso, eu não tenho dúvida que você se fortaleceu absurdamente. E aí agora você traz essa questão dos 2 sobrinhos já estarem na empresa. E você tem um filho, né? E aí, como que é tudo isso? Você assim, fez a tentativa dele entrar na empresa ou não? Como que é isso para você? O meu filho, ele trabalhou um período, porque ele estava fazendo engenharia mecatrônica, que era uma coisa que a gente até precisa muito lá, né? Só que ele ficou um período e ele não se adequou, sabe? Principalmente em relação ao meu cunhado. Ele falava, mãe, eu não concordo com isso. Eu falei, filho, mas é lá de baixo, é aprendendo. Mas ele falava, eu acho que não é isso que eu quero. Eu falava, eu não vou opinar mais nada, você que vai escolher teu caminho. E ele resolveu ir embora. Ele foi para a Austrália, já vai fazer 4 anos que ele está lá. E ele não pensa em voltar mais, entendeu? Então, às vezes eu fico olhando, eu falo, poxa, e aí? O que vai ser? Porque eu também vai chegar uma etapa que eu não vou mais querer estar lá, né? Não sei, tudo é muito incerto. Mas eu acho que ele não volta para assumir a empresa, né? E meu pai tinha um amor, assim, era uma coisa incondicional, porque ele foi o primeiro neto. E como foi o primeiro homem que entrou, então meu pai tinha uma expectativa muito grande nele, né? Aí, um pouco antes do meu pai falecer, meu filho estava indo para a Austrália. Meu pai falou, poxa, desiste disso. Eu pensei tanto em você estar ali na empresa. Ele falou, não, vô, me perdoa, mas é meu momento, eu preciso. Nem se for para eu quebrar a cara, mas eu tenho que... Depois volta, se precisar, né? Então é isso. Perfeito. Excelente, né? E assim, e ver a fortaleza que você é, né? Assim, inclusive com relação a esse papel, né? Porque você fala assim, a tua mãe te pedir e você deixar tudo de lado, né? Mas assim, você também como mãe, você ter muita clareza que você não vai fazer isso com seu filho, né? De deixar ele seguir o caminho dele, mesmo você gostaria muito que ele tivesse essa continuidade, né? Do seu lado, assim como seus sobrinhos estão lá. Então, porque não é fácil, né? E como mulher não é fácil também. E o coraçãozinho, né? De ficar longe. Exato, tem tudo tudo, é uma somatória. Exato. Assim. Eu falo que eu passei vários desafios aí, né? Não ter a minha mãe já foi absurdo, assim. Eu acho que eu demorei 1 ano para entender. Aí, estar num ambiente, né, tão masculino, porque para provar que você pode, é muito mais... A gente às vezes acha que não existe mais isso. Mentira. Existe sim. Então, a opinião de uma mulher para valer ela tem que fazer muito mais do que um homem. Você fala especificamente na produção, né? Na parte de engenharia, do produto e tal. Mas para tudo, viu? Eu acho que e eu queria saber conversar um pouquinho mais de você sobre isso, porque assim, a gente vem falando tanto, né, dessa questão do machismo, e das pessoas, igual você acabou de falar, às vezes as pessoas falam, mas será que ainda tem? Tem. E quando a gente fala de indústria, e quando a gente fala de metalúrgica, a potência deve se potencializar muito mais, né, do que é na maioria dos outros lugares. E como é que foi pra você tudo isso? No início, principalmente. Agora a gente sente que agora você é uma rocha, né? Assim, eu não imagino a Rosana entrando na Metaltech em 2000, né? Assim, a gente tá falando de 26 anos já de empresa. E você forte, né? A sua mãe falecendo, depois seu pai faleceu e você continua firme lá na empresa e o tanto de mudança que você já fez. Mas como que é isso pra você, essa questão do preconceito, do machismo? Eu pode ser muito sincero, eu levo numa boa. Por mais que seja ruim, às vezes, eu levo numa boa. Sabe, às vezes você sai de lá com uma raiva, fala, pô, esses caras não vão me respeitar, que isso, né?
Mas é o que eu falo, se você faz para o entendimento e respeito, a coisa vai fluindo. Uhum. E é com muito cuidado, sabe? Como falar, né? Porque existem várias maneiras de se falar. Se você tem um canal muito legal, assim, e aquilo faz sentido para eles começam a te respeitar, né? E a gente, assim, eu tive vários projetos ali que foram importantes para eles. Então, eles começaram a falar, poxa, ela não é uma menina, uma mulher qualquer. Ela não é só filha do dono. Ela tem a sua importância. Então, eu acho que é baseado nisso. Não adianta você impor, porque os caras vão te excluir. E eu falo que até clientes, tá? Quando eles vão para uma conversa, nossa, mas é uma mulher, né? Por isso que eu falo, tem a maneira como você tem que se vestir, tá? Até num ambiente, quando você vai para uma feira, as pessoas olham e falam, poxa, é uma mulher. É diferente. A gente tá num mundo melhor, mais moderno, mas ainda prevalece. Então, é como a maneira de você se portar em tudo isso. Não é fácil. É isso que eu falei, não é fácil. Mas eu acho que todo mundo tem que impor o seu respeito, seja em qual for, né? Hoje a gente tem mulheres aí, né, em vários setores aí, de tanta importância, que a gente vê que a gente pode. A mulher pode estar onde ela realmente quiser, mas ela vai ter que batalhar mais. Mas é possível, né? E sim, você tem mulheres na produção? Não. Eu tenho numa parte de costura da mesa de passar. Mas eu tenho um encarregado que eu vivo falando. Vamos colocar lá na produção, mais nessa parte de linha de produção. Ele é meio arredio com isso. Ele não aceita. E ele fala. E assim, é mais difícil você cuidar da mulher na produção. Nós já tivemos 10 nessa linha de costura. E era muito difícil. É uma coisa inacreditável. Aí ele falava, Rosana, olha, sinto muito, eu prefiro ter 100 homens do que essas 10 aqui. E eu falava, não, mas não está muito isso na sua cabeça, isso é uma crença. É um desafio, eu não sei se eu estou preparado. Aí foi quando eu falei, vamos começar a fazer alguns cursos para mudar um pouco essa mentalidade, porque como está faltando muito profissional no mercado, tem horas que você tem que mudar. E tem operadora de guilhotina, tem operadora de ponte rolante, entendeu? Então, existe no mercado, porém, o interno seu tem que estar preparado. Eu tenho um cliente que tem uma parte da etapa da produção deles que é metalurgia também. Sim. E tem mulheres, inclusive na liderança dos núcleos ali, das células. Mas é o que eu falo. Aí você tem que preparar o interno seu para receber isso. Algo em torno de 5%, vai assim, estourando. E agora a tendência é cada vez mais, né? Porque agora a gente também, eu tava num cliente nesse final de semana e a conversa não é mais nem homem e mulher, né? Agora a gente já tá falando dos trans, agora já é uma outra questão também, que não é muito diferente da questão da mulher, mas é uma mudança de cultura, né? E aí, você muito bem falou, tem que trabalhar internamente para conseguir receber. Porque assim, por exemplo, se você vai ter a diversidade, né? Você tem que ter um preparo. Sim. Qual é o banheiro que vai ser? Exatamente. O pessoal que tem um refeitório vai aceitar? É um trabalho muito grande. A gente já chegou a pensar. Igual trazer presidiários. Tem algumas empresas que aceitam isso. Só que é um desafio ali interno. Sim. Né? Porque o que está trabalhando olha para o lado e fala, poxa, mas eu não acho certo, porque tem muitos paradigmas, né? Muitos. E a minha equipe, eu tenho pessoas de idade lá, que para vocês terem ideia, 2 já estão desde a abertura da empresa. Isso que eu ia perguntar, se tem funcionários da época do seu pai? Tem. Do começo. E como que é para eles isso? A maioria dos colaboradores são pessoas que estão há bastante tempo, Vixe, não? Assim, hoje eu acho que eu tenho 5% da equipe que é nova. O restante são bem antigos. E como foi para eles toda essa mudança, né? Da sua mãe falecer, seu pai falecer, e daí você assumir, seu cunhado, enfim. É muito legal, tem um que está assim, há muitos anos já, acho que mais de 30 anos lá. E ele falou, poxa, eu peguei você no colo, você era uma menina. E hoje, vendo você aqui,
me causa uma emoção, né? Porque ele presenciou todo esse processo. Ele presenciou tudo isso. Então ele fala assim, poxa, eu fui da época da sua mãe ali, né? E a minha mãe era uma pessoa muito adorada por eles, né? Ela era muito dócil, então o pessoal respeitava muito. Você vê, ela tinha aquela toda docilidade e estava ali, né, na batalha, pensando como ia ter a estrutura da empresa, né, a parte financeira, mas eles tinham um respeito muito grande por ela. E aí ele fala, hoje eu vejo você aqui, eu fico imaginando se a sua mãe estivesse olhando para tudo isso, né? Então, é muito legal. E hoje ele está à idade, ele tem mais de 60 anos. E hoje eu ajudo, sabe? Às vezes até numa conversa. Às vezes ele sobe, ele fala, posso conversar com você? E tal. Então, é muito gratificante, né? Você vê que você participou também da história dessa pessoa, né? Muito gostoso legal. Isso. É interessante, né? Você falando do seu pai e da sua mãe, fica nítido essa questão da complementariedade, né? Sim. Um ser de um jeito, outro ser de outro jeito, completamente diferente, sim, mas que se complementam. Você sente isso hoje na sua atuação e do seu cunhado, que vocês também se complementam para conseguir fazer toda a parte da gestão? Meu cunhado, como ele fica mais na parte da parte técnica da produção e cuida da área comercial ali do setor de chapas, a gente tem esse alinhamento, porque eu fico mais ali na área financeira e administrativa. Então, é um complemento mesmo. A gente tem que estar junto, pensando junto, né? A gente não cresceu à toa. Porque olha para a empresa antes do que nós estamos hoje, poxa, duas cabeças ali, ó, realmente, né? Correndo atrás, pensando. Tem desafios, óbvio. É muito complicado. Quem tem sócio sabe disso, né? Então, quem tem sócio tem patrão. Então, tem, assim, algumas entraves, às vezes, mas é respeito, né? É construir esse respeito. Eu, às vezes, não concordo, porém, eu espero o momento certo e falo, não concordo com isso. E assim como ele. Nem tudo que eu falo ele vai concordar, né? E é baseado nessa estrutura, assim, que a gente tá levando. Eu me orgulho muito de ver a empresa aonde ela está hoje, com tanto reconhecimento, sabe? É bem gratificante mesmo. E você pensando, né, fazendo uma comparação da Metaltech, quando você chegou a hoje, nos dias atuais, o que mais te chama a atenção e que você fala assim, nossa, isso está muito diferente, e que você sente que foi um legado seu? Eu falo que é o cuidado com os seres humanos que estão lá com a gente. E isso para mim tem um valor imenso, tá? E assim, eu cuido até da parte de saúde deles. Eu sou extremamente dedicada a isso. Você cuida do RH também? Eu fico ali junto com a Vanessa e até quando eu implantei essa parte de cuidado da saúde, todo mundo achou que eu estava meio doida, né? Mas o que ela vai fazer agora? Mas, assim, eu ficava vendo os afastamentos, né, tanto atestado, eu falava, gente, tem algo que a gente vai ter que fazer aqui para diminuir isso. E foi muito legal, porque ninguém acreditava. E aí eu falei, não, vamos começar agora, ao invés dele ir no posto de saúde e esperar quanto tempo para ser atendido, a gente vai bancar isso. Então, nós vamos levar num médico particular, pagar os exames, e se tiver que fazer um tratamento, a empresa está junto. E o resultado foi maravilhoso, né? Eles têm um senso de agradecimento até. Eu tive um funcionário que estava com um problema de saúde muito sério, e ele já tinha ido em vários médicos, e ninguém achava o problema. Aí, hoje, ele até, assim, eu fico até emocionada, porque a filha foi lá. E ele não tem mais a esposa, tudo, e a gente acompanhou toda a trajetória dele. Então, a filha foi lá e falou, olha, eu nem sei como agradecer. Porque meu pai se salvou real, assim, sabe? Da doença que ele estava, devido a essa preocupação. Então, ele não é uma máquina que eu vou estar ali, aperta on, off. Não. Ele é um ser humano, ele precisa de cuidados. Então, a gente teve um retorno gigantesco com isso ali.
né? Assim como outras coisas que eu gosto de lembrar, por exemplo, Dia do Trabalho, eu gosto de fazer uma festa especial para eles, fim de ano, eu acho que festão, festão, porque eles merecem, eles são os que carregam o piano, né? Real isso. Então, que a empresa seria sem esses seres humanos que estão ali? Então, eu olho para as pessoas, eu gosto muito disso, sabe? De valorizar cada um que está ali junto com a gente. E acho que talvez por isso você tenha o retorno de ter gente com tantos anos de casa. Muitos anos. Né? De não ter essa rotatividade tão grande. Gente, né? E isso é muito importante. Rô, e falando um pouquinho do prêmio, né? Nossa. Assim, como é que foi? Quanto tempo você é associada da CIRP? Como é que é a sua participação com relação à entidade? O prêmio foi a primeira vez, não foi? Como que foi tudo isso? Olha, eu falo assim que foram, sei lá, foi um momento de choque a hora que eu tive o resultado, porque já tinha participado outras vezes, né? Acho que foram 3 ou 4 vezes que a gente participou. E o e-book, até eu falo, né? Participar desse prêmio da CIRP é por mérito. Não é você chegar lá, vocês forem escolhidos, não. Foi baseado em um método de muita dedicação ali. Só que eu olho para os anos anteriores e eu tenho muita gratidão para a CIRP, né? De ver que a gente não estava preparado, né? Ixi. Vamos! E olha que eu coloquei no... Provavelmente é meu filho, que ele fica no meu de emergência, não é? Tá como amor. Ah, então os dois ficam. Gente, desculpa, eu tinha colocado. Imagina! Fica o Yuri e ele no emergência. Gente, eu falo que eu tô tão desligada. O meu fica no vibra. Eu vou até Não desligar, tem tá? emergência, tem que ter. Eu coloco o É os Yuri. favoritos, né? Eu coloco Quando o você Yuri. coloca no modo silencioso, Até no desligou. silencioso não, no Já não até perturbe, só você, na verdade tem várias configurações, mas esses tocam. Volta a pergunta. A pergunta da CIRP. Tá. Então vou voltar a Deixa eu pergunta tomar da uma CIRP. Pode ir tomando enquanto a gente conversa. Fica tranquila. Vamos lá. São valentes. Rô, e com relação à associação comercial, queria saber assim, quanto tempo faz que vocês são associados? Essa questão do prêmio, foi a primeira vez que vocês se inscreveram ou não? E como foi todo esse processo, né? Porque a gente sabe que não é fácil, tem que dedicar um tempo, tem que ter toda uma preparação para isso. Como é que foi? Foram momentos assim, né? Eu falo, teve a dedicação, mas quando a gente recebeu a notícia, vocês são ganhadores, foi uma emoção tão grande. Eu falo, eu paralisei, tremia. Eu escutei a voz do Jean e falava, meu Deus, não. Ele falava, você sabe por que eu tô te ligando? Eu fiquei meio em choque, né? Aí a hora que ele falou, poxa, eu olhei e falei, nossa, agora foi mérito mesmo. Foi um merecimento real ali, né? Tão gostoso você ver, porque a CIRP, a gente já está há bastante anos de associados, né? Mas, quando a gente começou a participar, a primeira vez que eu vi o e-book, eu falava, meu Deus, isso aqui é muito difícil. Imagina, tem um monte de coisa que eu nem faço, eu nem tenho. E você não pode inventar, você não pode falar que tem, depois vai fazer a constatação, não existe. Eu falava, nossa, para eu chegar nisso aqui, eu vou ter que batalhar, hein? E foi um momento muito legal para a empresa. Porque eu falava, gente, eu não faço isso, mas eu posso fazer. Quem eu tenho que chamar para a gente fazer essa etapa? Então, eu falo que foi mais para crescimento, né? Do que só participar, vamos lá, participa. Não, trouxe essas chaves que precisava. E para a empresa hoje estar com essas modificações, para você ter ideia, eu mudei até meu sistema. Porque eu falei, gente, meu sistema é péssimo, não me traz... provocação do prêmio. Pois é. Aí eu olhei e falei, nossa, falta tantos detalhes aqui. Aí eu falei, gente, está na hora de mudar de sistema. A gente está em mudança, a gente começou o ano passado, olha o tanto de coisa que eu precisava crescer, né? E área de marketing, eu falava, meu Deus, na primeira vez que eu participei, eu falei, nossa, eu não tenho tanta coisa. Chamei o pessoal de marketing. Pessoas, eu não tinha também, né? Aí eu chamei a menina do RH e falei, você tá vendo essas etapas aqui? Vamos construir isso aqui. Se a gente precisar buscar profissional fora, vamos, mas
Mas assim, o resultado disso para a empresa foi maravilhoso. Então não é só a questão de estar lá no palco e falar ganhei, não. Olha o que eu ganhei no interno da empresa, sabe? Que esse é o ganho real. Esse é o ganho real. Tanto que agora a gente está indo para exportação. Que E legal. foi baseado nessas etapas de mostrar para a CIRP, olha, nós cumprimos todas as etapas, agora a gente pode ganhar, né? E aí eu acho que repercutiu tanto no interno ali da empresa que até os próprios colaboradores disseram, não, realmente, vocês merecem parabéns, porque a gente vê o resultado disso aqui dentro, né? Não adianta eu ficar mostrando para fora, se dentro da minha empresa nada tá bom. Não é real, só uma né? foto, né? Sim. Tem que acontecer. Sim. Então foi assim, foi grandioso pra gente, muito mesmo. É muito bom, né, Cezinha, escutar isso, porque o objetivo da CIRP é exatamente esse, com o prêmio, é exatamente esse. É muito importante frisar sempre, né, que é o único prêmio de meritocracia da nossa cidade, da nossa região, é o único que tem, e que ele também vem passando por modificações e por evolução. Então, acho que você também pôde acompanhar um pouco, né, como você falou assim, se é a 4ª vez que vocês participam, também essa evolução do prêmio como um todo. E o grande objetivo da CIRP com o prêmio é exatamente esse. Não é propriamente ganhar, lógico que é muito legal ganhar, mas que a empresa consiga se enxergar e ver, olha, onde que eu preciso melhorar? Ah, isso é um ponto fraco, então eu preciso investir aqui. E aí, quando a gente vê empresas como a sua, né, que vem se inscrevendo ao longo do tempo e que vem conseguindo se enxergar, e a hora que a gente olha e fala assim, nossa, como a Metaltech evoluiu, né? E por isso ganhou agora. Mas era de um jeito e agora está de outro completamente diferente. E a CIRP foi ajudando a pontuar aonde precisava essas melhorias. Né? Então, que bom escutá-la, porque é exatamente o objetivo do prêmio. Né? Da CIRP com o prêmio. Importante que é, né? Que eu menciono isso com as pessoas que eu tenho assim, contato, né? Os empresários, porque a gente participa da CIESP. E até na CIESP eu já comentei sobre isso. Vocês precisam ter um olhar mais criterioso para cada empresário, porque vocês vão ajudar a gente a crescer. E é sobre isso, né? Uma associação não é só ela ter a presença na cidade em si, mas é estar junto com cada um. Porque nós, como empresários, nós estamos sozinhos. Sim. Quem é que vai nos ajudar? Então, é isso que eu acho que é a importância de cada associação que tem na cidade. E que muitas vezes, né, a própria, por exemplo, vou falar da CIRP, né, a própria CIRP tem todo esse conhecimento e esse objetivo, esse propósito de existir para ajudar, mas muitas vezes, como a gente estava falando anteriormente, né, tem associados que não participam, muitas vezes nem sabem que são associados e acabam perdendo também muitas oportunidades, né? Ou de participar do prêmio, ou de participar das reuniões, das palestras, dos cursos. Enfim, tem muita coisa. Tem vários núcleos, né, que assim se juntam do mesmo segmento e aprendem junto e crescem juntos. Então, realmente tem muita coisa, mas muitas vezes não chega para o associado, né? E infelizmente daí o empresário ou a empresa deixa de participar e deixa de aproveitar. E às vezes você pode mandar colaboradores para as palestras, exatamente, né? E ajudando a crescer, porque a gente tem pessoas despreparadas. Mas para às vezes você, por exemplo, mudar a pessoa de cargo, ela precisa também ter um pouco mais de conhecimento. E é isso, às vezes eu vejo palestras, eu falo, hoje é do assunto tal pessoa, vai lá. E para eles também é muito legal, né? Bem importante isso. Eu lembro, Rô, que a Academia CIRP, que é toda a parte de palestras e de capacitação da entidade, começou na gestão do Maurício, isso há 18 anos. E era muito difícil, porque a maioria das empresas não tinha essa cultura, né, de capacitação, de cursos. Então a gente montava, e daí ia aparecer meia dúzia de gato pingado. E aí era um mote, era muito importante, assim, não vamos desistir. Começa agora, depois vai aumentando. E é isso, porque a gente ajudou as empresas, na cultura das empresas, né, a mostrar a importância da capacitação, dos treinamentos, do aprendizado, né, que muitas empresas não tinham. Não. E ainda não tem, viu? Exato. Tem alguns... Eu fiquei... Você me desculpa, mas eu vejo dentro lá, tá? Meu cunhado, ele é um pouco... mas pra quê? É como se fosse perder tempo de treinar o cara tá fora da empresa, vai...
calma, você vai ver que tem retorno. E a gente tem retorno. Então, é isso. Mas você vai... tem muito empresário que fala, vou treinar o cara, daí a pouco ele sai da empresa. Poxa, mas você construiu isso, né? Pior se ele não for treinado e ele continuar na empresa. É uma frase famosa, né? Que é justamente isso. Como que é mesmo? Pior você não treinar e ele continuar, né? Exatamente. E não fazendo nada ali, né? Não agregando isso dentro da empresa. E você não pode ter medo. Se todo mundo ficar pensando nisso, você não vai ajudar ninguém, né? Você não vai fazer por onde. Porque o custo mais caro é do processo errado, desperdício, né? Um monte de custos que às vezes não são mensurados, né? Que os treinamentos específicos e os de gestão, de liderança também ajudam a resolver, né? Porque não são todas as empresas que olham para o que você está perdendo. Não. Olha para o que você está ganhando, mas para o que está perdendo, não. E o que você está perdendo? Esse Quanto número dinheiro é super importante. não está ficando na mesa. Né? E a gente muitas vezes não tem noção. E a capacitação, os treinamentos vêm exatamente para isso, né? Sim. E eu acho lindo de ver, porque assim, você... Antes era uma coisa que você investia no seu conhecimento, né? Agora você já está na outra fase. De isso cascatear para a sua equipe, né? E de investir e entender que realmente isso traz muito resultado. E muda, né? Muda a chave deles também. Fala, poxa, se a empresa também está olhando para mim de outra forma, deixa eu dar mais de mim aqui também, Exato. Né? É super bom isso. E aí você vê, né, que essa questão, o resultado que você enxerga claramente é isso, da questão da baixa rotatividade, né, de todo mundo continuar, e que o grande problema hoje das empresas são pessoas, e que muitas vezes saem e você não consegue contratar, enfim, é complexo. Excelente. Cezinha, mais alguma pergunta? Não, acho que estou satisfeito. Satisfeito? Adorei o papo. Tinha muitas coisas que eu não conhecia, que fiquei conhecendo. Então, pessoal, falem sempre aqui o que gostaram, o que não gostaram. Hoje a gente finaliza, né, Cezinha? Sim. Nossa, como diz o Cezinha, adorei essa palavra, nossa temporada com os premiados de 2025. Então, a Rô veio para finalizar o último programa. Rosana Agrelli, da Metaltech, premiada categoria Indústria 2025. Vamos criar novas temporadas. Com certeza estaremos aqui com os premiados de 2026, mais do segundo semestre, né, final, e vamos ter outras temporadas também, né, Cezinha? Gente, um prazer estar aqui com vocês. Rô, muito obrigada. Obrigada pelo tempo, obrigada pela confiança na entidade, viu, na CIRP. E queremos você cada vez mais próxima, vamos trazendo toda a equipe também para se capacitar. A Metaltech é um exemplo de empresa aqui em São José do Rio Preto, né, vem crescendo, vem se desenvolvendo, e para a gente uma honra mesmo você ser tão também persistente nessa questão do prêmio. E porque você entendeu que fazia sentido para vocês, né? Que vocês vinham também o resultado. Então, muito obrigada pelo tempo. Ela estará no seminário da CIRP, depois quem não for vai perder. Rosana Agrelli estará lá conosco no talk dos premiados. Né? Mas mais uma vez te agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço por tudo aí, pela parceria de vocês, né? É tanto conhecimento que eu só tenho realmente a agradecer. Obrigado. Finalizando, até o próximo. A CIRPcast, coloque o que gostaram, o que não gostaram, que pra gente é super importante. Um beijo, até mais. Até o próximo.